Há 2000 anos atrás, nosso divino Redentor e Salvador Jesus disse na Palestina: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus 5:48. Obedecendo a esta ordem do Divino Mestre, uma verdadeira multidão de homens e mulheres se levantaram de todas as partes do mundo para seguirem o chamado do Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima, para seguirem pelo caminho do verdadeiro amor e da vida perfeita. Reis, rainhas, religiosos, virgens, missionários, eremitas, crianças, adultos e idosos encheram o céu da fé católica como que de estrelas cintilantes, dissipando as trevas do mal e do pecado, iluminando o mundo inteiro com a luz da graça divina e guiando os homens seguramente ao céu e à salvação. Ainda hoje, multidões de almas no mundo inteiro seguem os seus exemplos, acorrem aos santuários erguidos onde eles viveram e morreram, rezando-lhes, suplicando o seu poderoso auxílio para lhes alcançarem as graças necessárias à sua santificação e salvação. Que encanto eles têm, que faz com que ainda hoje milhões sigam as suas pegadas no mundo inteiro? Porque, ao invés de serem esquecidos ao longo dos séculos, são cada vez mais amados, seguidos, lembrados, admirados e louvados? Que mistério eles encerram em si mesmos, que faz com que multidões do mundo inteiro procurem cada vez mais conhecê-los e imitá-los? Por que nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus recomendou tanto conhecimento e meditação da vida deles, se quisermos aprender o verdadeiro amor e salvar as nossas almas? Nesta nova série de vídeos do Santuário das Aparições de Jacareí, vamos descobrir tudo isso e muito mais. Entre conosco na maravilhosa jornada de Sede Santos. Santa Filomena, Mugnano del Cardinale, Itália. Olá, amigos. Eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações Unidos, do Santuário das Aparições de Jacareí, São Paulo, Brasil. Neste novo filme da série Sede Santos, vou apresentar para vocês mais uma santa extraordinária que infelizmente não é tão conhecida como deveria ser e que é um imenso modelo de perfeito amor a Deus e à Virgem Maria. Santa Filomena, a santa protetora dos jovens, das virgens e de todos aqueles que querem verdadeiramente ser santos para agradar a Deus.
Vamos voltar de novo à Itália, à bela Itália, campeã em número de aparições, santos e santuários, para conhecer melhor a história de Santa Filomena. Voltemos à região de Nápoles, na Campânia, a bela Nápoles, considerada o verdadeiro símbolo de italianidade pela sua boa comida, excelente pasta, estilo de vida e buona música. Aqui, perto de Nápoles, encontramos o grande vulcão Vesúvio, que já conhecemos bem do filme de São Geraldo Magela. Vulcão sempre altaneiro e imponente no panorama de Nápoles. Tanto de dia quanto de noite, Nápoles é um espetáculo de beleza que encanta a todos que a conhecem e a visitam. Aqui também se encontra a linda cidade de Sorrento, com sua bela costa marítima e com sua boa gente, que preserva ainda hoje a sua fé católica e profunda religiosidade manifestada nas procissões da cidade.
Esta é a elegante cidade de Mugnano del Cardinale, onde se encontra a Igreja della Madonna della Grazia, que guarda os restos mortais de Santa Filomena e que é atualmente seu santuário. É uma bela igreja em estilo neo-romano, com uma cúpula central e 2 torres com vários sinos. É aqui, nesta igreja que se tornou palco de tantos milagres, graças e prodígios, que se encontram as relíquias de Santa Filomena. Interior do santuário. Podemos ver agora a majestosa cúpula central da igreja e os detalhes das paredes da igreja de Nossa Senhora da Graça. Aqui se encontra a milagrosa imagem de Santa Filomena, diante da qual aconteceu a cura milagrosa da venerável Pauline Jaricot, da qual falaremos adiante e que teve um papel fundamental na propagação da devoção a Santa Filomena no século XIX. No altar lateral, encontra-se a imagem contendo os ossos de Santa Filomena e o relicário contendo um frasco com o seu sangue piedosamente recolhido após o seu martírio.
Nesta igreja, os devotos peregrinos de Santa Filomena vêm de todas as partes, reverentes, fervorosos, confiantes no poder de Santa Filomena junto de Deus para lhes alcançar todas as graças que necessitam para terem paz na vida. Santa Filomena, bella e pura come un fiore, Dio immacolato che nessuno mai sfiorò, resta insieme a noi, non lasciarci mai, guidaci nel regno del Signore. Santa Filomena, profumata di candore, per sposare Cristo sopportasti ogni dolore, ma col tuo sorriso Satana scappò e nel fuoco eterno sprofondò. La fede, l'amore, profumata di candore, per sposare Cristo sopportasti ogni dolore, ma col tuo sorriso Satana scappò e nel fuoco eterno sprofondò. La fede, l'amore, Hoje é dia 10 de agosto, festa de Santa Filomena em Mugnano del Cardinale. Como em todos os anos, no Santuário de Santa Filomena, se celebra a sua festa com a solene celebração da Missa de Santa Filomena, com a presença de muitos peregrinos devotos da Santa Mártir, vindos de todos os pontos da Itália. Insieme
Depois da missa de Santa Filomena, segue-se um maravilhoso concerto musical feito em sua honra, quando os lindos hinos compostos em honra de Santa Filomena são belamente orquestrados pelos músicos de Munhano e arredores.
Terminado o concerto musical, acontece a procissão de Santa Filomena pelas ruas de Munhano, enquanto a multidão de devotos e suavos de Santa Filomena continua rezando e louvando a gloriosa mártir conhecida como o Anjo de Munhano. Santa Filomena, bella e pura come un fiore, Dio immacolato che nessuno mai sfiorò, resta insieme a noi, non lasciarci mai, guidaci nel regno del Signore. Santa Filomena, profumata di candore, per sposare Cristo sopportassi ogni dolore, ma col tuo sorriso Satana scappò e nel fuoco eterno sprofondò. La fede, l'amore, tão grande o número de suavos de Santa Filomena presentes nessa procissão que é impossível contar todos eles. São adultos, jovens e crianças, vestidos de branco e vermelho, símbolos da pureza e do martírio de Santa Filomena. Em sua maioria, homens. Todos eles já receberam milagres das mãos de Santa Filomena, de modo que bem podemos dizer que cada um deles é um contínuo milagre de Santa Filomena, que testemunham com a vida o poder de Santa Filomena junto de Deus. Todos vão caminhando descalços, fazendo penitência dos pecados, levando o andor que contém as relíquias de Santa Filomena, chamado de batente, e outro andor com o relicário contendo um pouco do sangue virginal de Santa Filomena, a filha predileta do Senhor e da Mãe de Deus. Santa Filomena, profumata di candore, per sposare Cristo sopportasti ogni dolore, ma col tuo sorriso Satana scappò e nel fuoco eterno sprofondò. La fede, l'amore, cande sulle tue purezza, candore, e trovasti il regno del Signore. Muitas jovens vestidas de branco, representando Santa Filomena, também acompanham um andor com a imagem milagrosa da Santa Mártir. Santa Filomena, profumata di candore, per sposare Cristo sopportasti ogni dolore,
ma col tuo sospiro Satana scappò e nel fuoco eterno sprofondò. La fede, l'amore, tante sono le tue purezza, d'amore, e trovato il segno del Signore. Quando a procissão volta para a igreja, os suavos todos caminham de joelhos até o altar de Santa Filomena para agradecer-lhe as graças recebidas durante o ano e lhe pedir a sua bênção até a festa do ano que vem. Grande queima de fogos encerra toda a festa de Santa Filomena.
Depois de termos visto a festa de Santa Filomena em Mugnano del Cardinale e o ardente amor com que os munhaneses e peregrinos têm por ela, vem-nos à mente a grande pergunta: quem foi Santa Filomena? Como foi a sua vida? A história de Santa Filomena começa no ano de 1802, exatamente no dia 25 de março, quando nas catacumbas de Priscila, em Roma, foram descobertas as relíquias de Santa Filomena. Naquele dia providencial, foi encontrado o túmulo de uma menina de mais ou menos 13 anos de idade. Na lápide que o fechava, estavam gravados diversos símbolos, como o da âncora, 2 flechas, uma lança, símbolos do martírio sofrido pela jovem. Um lírio, símbolo da pureza e da consagração total dela a Deus. Ao lado dos ossos, havia um vaso de vidro contendo um pouco do seu sangue. Na lápide do túmulo estava a inscrição: Lumena Pax Te Cum Fi. As palavras tinham sido trocadas na pressa dos enterramentos dos mártires naquela época. Ao serem colocadas na ordem certa, a inscrição tornou-se perfeitamente compreensível: Pax Tecum Filomena. A paz seja contigo, Filomena. As relíquias de Santa Filomena foram confiadas a um sacerdote de Mugnano del Cardinale chamado Francisco de Lucia, que levou o corpo da santa triunfalmente para Mugnano em soleníssima procissão. As relíquias de Santa Filomena foram colocadas no altar lateral da igreja de Nossa Senhora da Graça em Mugnano, onde se encontra até hoje. Muitos milagres estrondosos começaram a acontecer diariamente neste altar de Santa Filomena, sobretudo através do óleo da lâmpada que arde dia e noite continuamente há séculos diante deste altar e da imagem milagrosa de Santa Filomena. Todos os anos, o óleo é trocado solenemente no dia do nascimento de Santa Filomena, 10 de janeiro, e este óleo é enviado para muitas pessoas escolhidas pelo Santuário de Mugnano ao longo de todo o mundo, e muitas graças acontecem com o uso deste óleo, sobretudo conversões e curas de doentes. Santa Filomena estava definitivamente em Mugnano, mas até então ninguém sabia nada de sua vida. Ela mesma resolveu este problema, revelando toda a sua vida, aparecendo a várias pessoas que não se conheciam, que moravam em países e épocas diferentes, e contando a elas como tinha sido martirizada e como se tornou uma das maiores santas do paraíso. As revelações que Santa Filomena fez a essas pessoas coincidiram e, surpreendentemente, eram as mesmas. Uma dessas pessoas era o grande santo de Ar, São João Maria Vianney, cujo corpo está milagrosamente incorrupto em Ar, França. Outra pessoa a quem Santa Filomena revelou a sua vida foi Madre Maria Luísa, superiora da Congregação das Dores de Maria, que morreu em odor de santidade no ano de 1875 em Nápoles, Itália. Eis a revelação que Santa Filomena deu a ela de sua vida. Minha querida irmã, eu era filha do rei de um pequeno estado grego. Minha mãe também era de sangue real. Como não tinham descendência, meus pais ofereciam constantemente sacrifícios e preces aos seus falsos deuses
para alcançarem a graça de um filho. Estava nesse tempo com a nossa família um doutor romano chamado Públio, agora santo da corte celeste, apesar de não ter sido mártir. Impressionado com a cegueira espiritual dos seus soberanos e comovido com a mágoa que eles manifestavam, foi inspirado pelo Espírito Santo a falar-lhes da nossa fé e a afirmar-lhes que as suas orações seriam ouvidas se eles abraçassem a religião cristã. O seu eloquente fervor penetrou o coração de meus pais e, ao mesmo tempo, o espírito de ambos foi iluminado pela graça divina. Depois de madura deliberação, receberam finalmente o santo sacramento do batismo. Nasci no princípio do ano seguinte, a 10 de janeiro, e chamaram-me Lumena, ou Luz, porque nascera sob a luz da fé a que meus pais votavam agora ardente devoção. Deram-me no batismo o nome de Filomena, isto é, amiga da luz, que me iluminou a alma pela graça desse sacramento. Meus pais dedicavam-me a maior afeição possível, e meu pai não podia conformar-se com a ideia de me ter fora das suas vistas. Por este motivo, quando eu contava 13 anos, acompanhei-os a Roma. Esta viagem foi efetuada em consequência da declaração de guerra que injustamente nos foi feita pelo soberbo e poderoso imperador romano. Reconhecendo a sua fraqueza, meu pobre pai partiu para Roma na esperança de obter a paz com o imperador. Minha mãe e eu o acompanhamos e estivemos presentes na audiência que o tirano lhe concedeu. Que extraordinário destino que me esperava! Enquanto meu pai calorosamente advogava a sua causa, tentando defender-se, o imperador, lançando-me furtivos olhares cintilantes, respondeu: não te assustes mais, podes estar absolutamente descansado, que não há motivo para ansiedade. Em vez de te atacar, porei as forças do império ao teu dispor, com a condição de que me darás em casamento a mão da tua encantadora filha Filomena. Meus pais concordaram plenamente com a proposta, e ao regressarmos à nossa pousada, tentaram convencer-me de que eu, na verdade, me deveria considerar felicíssima como imperatriz de Roma. Recusei a proposta sem um momento de hesitação e declarei-lhes que já me havia tornado esposa de Jesus Cristo por um voto de castidade quando tinha 11 anos. Meu pai, então, por todos os meios, diligenciou provar-me que uma criança da minha idade não podia dispor de si própria como lhe aprouvesse, e invocou toda a sua autoridade para me obrigar a obedecer. Mas o meu divino esposo deu-me a necessária coragem para permanecer firme na minha resolução e disse então a meu pai: não obedecerei, meu coração é apenas de Jesus Cristo. Quando o imperador foi informado da minha resposta, considerou-a mero pretexto para lhe sermos desleais e disse a meu pai: tragam-me aqui a princesa Filomena e eu verei se posso convencê-la ou não. Meu pai foi me buscar, mas vendo que a minha resolução era inabalável, ele e minha mãe se lançaram aos meus pés, suplicando-me que mudasse de propósito. Filha, tem dó de teus pais, tem piedade do nosso reino. Eu respondi que os meus pais e o meu reino eram o céu. Deus e a minha virgindade estavam para mim acima de tudo mais. No entanto, não pudemos deixar de obedecer ao imperador, apresentando-nos no palácio. Ele primeiro usou de toda espécie de promessas e de lisonjas para me induzir a aceitar o casamento, mas tudo foi em vão. Depois, recorreu a ameaças, mas sem melhor resultado. Por fim, num acesso de desespero, impelido pelo demônio da luxúria, ordenou que eu fosse atirada para um cárcere nos subterrâneos do palácio imperial.
Aí amarraram-me os pés e mãos e carregaram-me de cadeias, na esperança de assim me constrangerem a casar com aquele homem em cuja alma só imperava o espírito das trevas. Todos os dias ele vinha renovar os seus galanteios. Aliviavam-me dos ferros, de modo que eu podia tomar um pouco de pão e água. Mas o imperador, ao ver que os seus esforços eram inúteis, mandava que se me repetissem as torturas. Durante todo este tempo, o meu divino esposo me amparou. Constantemente eu me encomendava a Jesus e a sua mãe bendita. Passavam-se essas cenas havia 37 dias, quando a rainha do céu me apareceu subitamente, aureolada por uma luz deslumbrante e sustendo nos braços o seu divino filho. Ela disse-me: minha filha, continuarás ainda mais 3 dias neste cárcere, e depois, ao 40º dia do teu cativeiro, abandonarás este lugar de tormento. Ao ouvir estas palavras animadoras, o meu coração pulsou de alegria. Mas a bendita Mãe de Deus continuou: quando o abandonares, sofrerás ainda cruéis torturas por amor de meu filho. Esta nova revelação deixou-me apavorada e cheguei a experimentar a sensação de que já me assaltavam as terríveis agonias da morte. A rainha do céu acrescentou: coragem, querida filha, querida acima de todas, porque tens o meu nome e o nome de meu filho. Tu chamas-te Lumena ou Luz. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz, Estrela, Sol. E eu não me chamo igualmente Aurora, Estrela, Lua, Sol? Eu serei o teu amparo. Agora é o período transitório da fraqueza e da humilhação humanas. Porém, quando chegar a hora do julgamento, então receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás ao teu lado o arcanjo Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Eu agora o mandarei àquela que é a minha mais querida filha. Estas palavras tranquilizadoras reanimaram a minha coragem, e a visão desapareceu, deixando na masmorra perfume celeste. O imperador, perdendo a esperança de me fazer ceder aos seus desejos, recorreu às maiores torturas com o fim de me aterrorizar, e assim conseguir que eu quebrasse o meu voto feito a Deus. Ordenou que eu fosse amarrada a uma coluna e cruelmente açoitada, acompanhando-se ainda o bárbaro suplício de horríveis blasfêmias. Dizia o tirano: visto que é tão persistente em preferir um malfeitor condenado à morte pelos seus próprios compatriotas a um imperador como eu, sofra ela o castigo merecido. Vendo que a minha resolução continuava inalterável, apesar de eu estar toda numa chaga, mandou que retornassem a levar-me para a prisão, onde deveria agonizar e morrer. Estava eu, lançando o meu pensamento para além da morte, esperando descansar no seio do meu esposo, quando me apareceram 2 anjos resplandecentes e derramaram um bálsamo celestial sobre as minhas feridas. Estava curada. Na manhã seguinte, o imperador ficou assombrado ao saber a notícia. Vendo-me ainda mais forte e mais bela que nunca, esforçou-se por me convencer de que eu recebera aquele benefício de Júpiter, que para mim destinava a coroa imperial. O Espírito Santo inspirou-me e refutei aquele sofisma, ao mesmo tempo em que resisti aos agrados do imperador. Louco de raiva, deu ordem para que me prendessem ao pescoço uma âncora de ferro e me lançassem ao Tibre. Mas Jesus, para mostrar o seu poder e confundir os falsos deuses,
mais uma vez mandou em meu auxílio os seus 2 anjos, que cortaram a corda, e a âncora caiu no fundo do rio, onde ficou encravada no lodo. Trouxeram-me então para a margem, sem que uma só gota de água tivesse tocado nas minhas roupas. Este milagre converteu um grande número dos que o presenciaram. Diocleciano, mais obstinadamente cego que Faraó, declarou então que eu devia ser feiticeira e ordenou que me transpassassem de flechas. Mortalmente ferida, quase morta, uma vez mais fui atirada para a prisão. Em vez da morte, que muito naturalmente devia ter vindo, o Altíssimo fez-me dormir um sono reparador, depois do qual acordei ainda mais bela do que era. Ao ter notícia deste novo milagre, o imperador ficou de tal maneira enfurecido que ordenou a repetição da tortura até que a morte sobreviesse enfim. Mas as flechas recusaram-se a partir dos arcos. Diocleciano insistia em que semelhante fato era determinado por um poder mágico, e na esperança de que esse encantamento se aniquilasse diante do fogo, deu ordem para que as flechas fossem aquecidas numa fornalha até ficarem rubras. Mas este expediente foi de nulo efeito. O meu divino esposo livrou-me desse tormento, voltando as flechas contra os atiradores, 6 dos quais foram mortos. Este último milagre deu lugar a outras conversões, e o povo começou a manifestar grave descontentamento e a mostrar reverência pela nossa bendita fé. Receando mais sérias consequências, o tirano ordenou então que eu fosse decapitada. A minha alma gloriosa e triunfante subiu ao céu, onde recebi a coroa da virgindade que mereci por tão grande número de vitórias. Foi às 3 horas da tarde de 10 de agosto, numa sexta-feira. Eis aqui as razões porque Nosso Senhor quis que o meu corpo fosse reconduzido para Munhano em 10 de agosto e porque Ele operou tantos milagres nessa ocasião. Depois do martírio de Santa Filomena, os cristãos de Roma recolheram piedosamente o seu corpo e levaram-no para as catacumbas de Priscila, onde foi sepultado. Ao lado do corpo foi colocado também um vidro contendo o sangue de Santa Filomena, recolhido no local de seu martírio e guardado piedosamente junto ao corpo. Para fechar o túmulo de Santa Filomena, foram colocadas 3 placas de terracota, onde foram gravadas a inscrição Pax te cum Filomena. Estas placas foram encontradas no ano de 1802, quando o corpo de Santa Filomena
foi descoberto nas catacumbas. Estas placas encontram-se ainda hoje no altar do Santuário de Santa Filomena, em Munhano, onde podem ser vistas por todos os peregrinos. Um dos mais estupendos milagres de Santa Filomena foi operado no próprio santuário de Munhano del Cardinale para a jovem Pauline Jaricot. Ela chegou em Munhano praticamente agonizante, golpeada por uma doença fatal. Diante do altar de Santa Filomena, foi milagrosamente curada. Os sinos da igreja de Munhano foram tocados para anunciar o milagre a toda a cidade. A multidão que irrompeu em procissão, carregando Santa Filomena e Pauline Jaricot pelas ruas, foi imensa, e este milagre muito contribuiu para tornar Santa Filomena conhecida no mundo todo. Também por causa deste milagre, a festa e o ofício de Santa Filomena foram instituídos pelo Papa da época na igreja. Outro grande milagre de Santa Filomena foi operado por ela em favor de São João Maria Vianney, que era seu grande devoto e amigo de Pauline Jaricot. E certa vez, quando o próprio São João Maria Vianney estava doente de cama, Santa Filomena lhe apareceu, curou-o completamente e também revelou-lhe a sua vida. São João Maria Vianney passou a falar de Santa Filomena na igreja de Ars durante toda a sua vida, e por meio de sua intercessão grandes milagres foram realizados. Ele colocou uma imagem de Santa Filomena na igreja de Ars e a ela dedicou uma capela. Os milagres de Santa Filomena continuam acontecendo ainda hoje para aqueles que têm fé nela e a amam. Um dos mais estupendos milagres dela aconteceu na Itália, justamente a um morador de Munhano del Cardinale, no ano de 2004. Chegamos agora à história do milagre contado na televisão italiana. É a cura de um homem chamado Nicola di Gennaro, um trabalhador de Munhano del Cardinale e um devoto de Santa Filomena toda a sua vida. Quando era jovem, esteve também no exército. Ele nos conta: um dia eu estava de folga. Estava regressando perto do aeroporto quando fui atropelado por trás por um caminhão e arremessado a longa distância nos esgotos. Quando me dei conta, eu estava num hospital totalmente paralisado. Ia piorando cada dia. Não havia cura para mim. Os médicos me desenganaram e disseram que, se eu sobrevivesse, ia ficar paralisado pelo resto da vida, pois havia quebrado o pescoço e a coluna em vários lugares. Momentos antes do acidente, eu me lembro que vi uma grande luz no fim de um túnel, e depois disso não me lembro de mais nada, a não ser de acordar no hospital. Após 4 dias em coma, eu acordei efetivamente no hospital com o pescoço quebrado, a coluna quebrada, tendo um aparelho para segurar o pescoço e a minha perna numa placa de ferro. Foi então que percebi uma jovem perto de mim, junto à minha cama. Ela era de uma beleza inacreditável. Vestia uma roupa parecida com a de uma enfermeira, toda branca. Ela se apresentou a mim, dizendo que se chamava Filomena. Esta continuou a me visitar todos os dias, e no fim da minha permanência no hospital, perguntei se a podia ver para lhe agradecer. Descobri então que no hospital não trabalhava ninguém com o nome de Filomena. Mais tarde, ela apareceu-me de novo, segurou na minha mão e esta
começou a se mexer, pois estava toda paralisada. E então ela disse-me: não tenha medo, nada vai te acontecer, tudo vai correr bem. No dia seguinte, os médicos vieram, repararam que a minha mão tinha se mexido e perguntaram-me quem tinha sido. Quando lhes respondi que tinha sido Filomena, eles disseram: não minta, porque aqui não há nenhuma enfermeira chamada Filomena. Eu lhes disse que essa era a verdade e ponto final. Dias depois, deixei o hospital recuperado, curado, voltei a trabalhar. Hoje sou feliz graças a Santa Filomena. Um detalhe interessante e importante: durante todo o tempo da minha permanência no hospital, meus familiares rezavam e pediam a minha cura a Santa Filomena no seu santuário da minha cidade, Mugnano del Cardinale. Nas aparições de Jacareí, Santa Filomena nos deu importantes mensagens, falando-nos acerca da santidade que Deus deseja de cada um de nós para que sejamos salvos. Ouçamo-la. Marcos: eu sou Filomena, serva de Deus, de Maria Santíssima, tua irmã, irmã protetora e defensora de todos os que estão aqui. Eu protejo todos aqueles que verdadeiramente se consagram a Maria Santíssima. Sou a protetora de todos que se consagram a ela, que a amam, que a servem, que a obedecem, que entregam toda a sua vida a ela. Não há maior dádiva do que oferecer toda a sua vida por amor a Deus e a Maria Santíssima, consagrando-se totalmente a eles. O maior sacrifício que Deus quer receber de vós, além das orações e dos sacrifícios, é a total consagração das vossas vidas, corpo e alma, totalmente ao serviço de Deus e de Maria Santíssima. Para quem se consagra assim a Deus e a ela, não há solidão, não há tristeza, não há sofrimento, não há dor que possa separar a alma de Deus e da Mãe de Deus. Para a alma que se consagra, que se entrega totalmente a Deus, nada é impossível, nada é difícil de fazer, porque o amor vence tudo. O amor tudo suporta, o amor sempre vencerá. Eu sou o vosso modelo, sou uma luz que Deus vos dá para vos guiar no caminho da santidade. O primeiro passo para a santidade é renunciar aos vossos prazeres e apegos terrenos. Sem isso, Deus não vos aceita, nem Maria Santíssima. Em segundo lugar, rezar o Santo Rosário e as orações que a Mãe de Deus vos deu aqui todos os dias, porque sem essas orações, ninguém consegue manter a sua renúncia das coisas terrenas por muito tempo. Terceiro, meditar as mensagens, a palavra de Deus dia e noite, porque se os vossos corações não são alimentados com a palavra celeste, em breve eles ficarão fracos e cairão no pecado. Quarto, manter-se firmemente unidos a Maria Santíssima, renovando o ato de consagração total a ela todos os dias e encomendando-se à proteção e ao amor da Santíssima Virgem. Quinto, fazer violência a si mesmo, ou seja, não dar à própria natureza humana nada do que ela quer, nada do que ela pede. Se ela pede descanso, ócio, não dar a ela. Se ela pede alguma coisa material, consumismo,
não lhe dar. Se ela solicita algum prazer físico, vaidade excessiva e sensualidade, não lhe conceder. Se ela solicita alguma glória, algum louvor humano, não lhe dar. Fugir das glórias, fugir dos louvores humanos, das adulações, das badalações, de tudo que excita a vaidade. Se o corpo pede cuidados vaidosos para aumentar a própria formosura, não lhe dar este gosto, não fazer sua vontade. E até mesmo nas coisas espirituais, se a natureza humana lhe solicita fazer alguma coisa, alguma oração, exercício de piedade, obra diferente daquelas que a Santíssima Virgem lhe mandou, não satisfazer a própria vontade. Obedecer, mortificar a própria vontade, reprimir os desejos da natureza humana contrários aos de Deus. Depois, os outros passos serão fáceis de dar. O amor ao sacrifício, o amor à humilhação, o amor nas tribulações da vida, a paciência, a conformidade com a santa vontade de Deus. Tudo isso será fácil para a pessoa que conseguir cumprir estes primeiros passos. Se tudo isso for feito, vossas almas avançarão céleres no caminho da santidade. Se fizerdes isso, vossas almas voarão velozes como passarinhos no céu da santidade. Se fizerdes isso, vossas almas correrão mais velozes que as lebres na estrada da perfeição, e sereis agradáveis a Deus, sereis queridos por Deus, sereis formosos aos olhos de Deus. Rezai o Santo Rosário e as demais orações que a Mãe de Deus vos deu aqui todos os dias, pois quem for fiel nestas orações se tornará santo e será salvo certamente. Fugi do pecado, renunciai ao pecado e às tentações, e assim como eu, vencereis Satanás, precipitando-o derrotado nos abismos do inferno. Eu estarei convosco para vos ajudar. Eu estarei convosco para vos acompanhar. Eu estarei convosco para vos abençoar sempre. Eu estarei convosco para vos erguer sempre que tropeçardes. Eu estarei convosco sempre que me chamardes. Chamai-me nos vossos trabalhos diários. Chamai-me nas vossas dificuldades diárias, e eu vos ajudarei com a minha potente intercessão. A paz a ti, Marcos. Amo-te, defendo-te, cuido de ti, deste santuário, de todos os peregrinos que vêm aqui. Amo-te de todo o meu coração e nunca te deixarei. Abençoarei os que te amarem e punirei os que te perseguirem e traírem. Tantas quantas forem as almas tocadas e que abrirem os seus corações a mim, através do vídeo que estás fazendo de minha vida, tantas serão as coroas de glória que te darei no céu. A paz a ti, meu irmão predileto e mais ardente dos meus devotos. Obrigado, Filomena. Obrigado, querida Santa Filomena, pelo teu imenso amor a Jesus e a Maria, já manifestado em tão tenra idade e que vos fez amá-los com todas as vossas forças, com toda a vossa alma e com todo o vosso coração, dando-nos o exemplo de um perfeito amor, de uma perfeita obediência a Jesus e a Maria.
Obrigado, Filomena, pela tua juventude, passada em tanto amor e temor de Deus, em tanta oração e pureza, mostrando-nos o caminho certo que devemos seguir para sermos belos como vós, para sermos agradáveis como vós aos olhos do Senhor. Obrigado, Filomena. Grazie, Filomena. Obrigado, Filomena, pela tua fidelidade a Jesus e a Maria acima de todas as coisas, manifestada sobretudo no momento de vossa prisão, nas torturas que suportastes no calabouço de Diocleciano e, sobretudo, pela vossa firmeza, constância, coragem e fortaleza, mostrados nos cruéis suplícios que padecestes nas mãos de Diocleciano, pela vossa coragem tão heróica que manifestastes então, conservando vossa pureza, renunciando às propostas do ímpio Diocleciano, que vos oferecia tanto poder, riqueza e glória, se vós renegasseis vossa fé em Jesus e Maria. Nós vos dizemos, obrigado, Filomena, pelo vosso exemplo de fortaleza, fidelidade e amor a Jesus e a Maria sobre todas as coisas. Grazie, Filomena. Grazie, Filomena. Obrigado, Filomena, pelos tormentos que suportaste até morrer de tanta dor, pelos cruéis tormentos e martírios que Diocleciano vos infligiu. Obrigado, porque a vossa fé, a vossa coragem e o vosso exemplo luminosos são para nós a estrela, o sinal brilhante que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, renunciando às tentações de Satanás, do pecado, do mundo e da carne, para, como vós, seguirmos pela estrada do bem, da oração, do sacrifício, da conversão e da santidade rumo ao céu. Obrigado, Filomena. Obrigado, Filomena, porque enquanto sofríeis os vossos martírios, os oferecíeis a Jesus e a Maria, e também os oferecíeis pela nossa conversão e pela nossa salvação eterna. Obrigado, Filomena. Grazie, Filomena. O teu exemplo, Filomena, atravessou os séculos, os milênios e chegou até nós. Nós vos seguiremos pela mesma estrada pela qual fostes ao céu. Nós queremos ser belos como vós. Por isso, vos seguiremos pela estrada da oração, do bem, do amor, da inocência, para que nós, como vós, também nos transformemos em lírios perfumados para consolar e alegrar os corações de Jesus e Maria. Rogai por nós a Jesus e a Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Filomena, bellezza come un fiore, Dio immacolato che nessuno mai sfiorò, resta insieme a noi, non lasciarci mai, guidaci nel regno del Signore. Santa Filomena, profumata di candore, per sposare Cristo sopportasti ogni dolore, ma col tuo sorriso Satana scappò e nel fuoco
fuoco eterno sprofondò. La fede, l'amore, l'amore nel tuo purezza, candore, e trovati il regno del profumata di candore, per sposare Cristo sopportasti ogni dolore, ma col tuo sorriso Satana scappò e nel fuoco eterno sprofondò.